Da palavra do Senhor, nós estamos falando sobre as profecias sendo cumpridas nos nossos dias, né? Então vamos continuar falando o que está acontecendo no nosso mundo, né? Então o título do nosso estudo hoje é: o que significa esta expressão usada por Jesus e por João, né, o discípulo, o apóstolo? É necessário. Então, o que significa essa expressão? É necessário. Nós vamos estudar, né, a expressão é necessário e o que ela quer dizer. Então, o que essa expressão usada por Jesus e por João, o apóstolo, quer dizer nos textos em que elas foram usadas. Aqui em João, capítulo 4, versículo 4, nos diz o seguinte: João 4, 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, João, em relação a Jesus foi por Samaria. E ele diz aqui no versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, João está dizendo que era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Era necessário Jesus passar por Samaria. Então, era necessário porque Jesus, além de ensinar aos seus discípulos a amarem as outras pessoas, também Jesus iria cumprir algumas profecias em relação à casa de Israel. Então, quando Jesus veio a este mundo em carne, né, os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos, eles não se falavam, eles tinham raiva um do outro, né? Então, a casa de Israel, que são os samaritanos, e a casa de Judá não se gostavam. Eles não se comunicavam, eles não se falavam. E era necessário Jesus passar por Samaria para ensinar os discípulos, que eram judeus, de que os gentios também eram amados por Jesus. Porque os samaritanos eram gentios? Eles não eram povo de Deus, eles não eram as tribos de Israel, mas eles haviam se tornado gentios porque haviam se misturado em casamento com os gentios. Mas era necessário Jesus passar por lá, porque Jesus iria cumprir algumas profecias em relação ao reino ou casa de Israel. Aqui em Jeremias 31, 28, nos diz assim, Jeremias, capítulo 31, versículo 28, capítulo 30, versículo 28, nos diz assim: e será que, como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então Deus já havia destruído a nação de Israel. Por quê? Porque eles já tinham nação ou casa, né, de Israel. Porque eles já tinham deixado de ser o povo de Deus. Agora eles eram gentios, devido a haver se misturado com os gentios, apesar de ter o sangue de Abraão, mas não era
os judeus ou israelitas legítimos, porque já haviam se misturado. Então, para os judeus, eles eram considerados gentios, eles não eram considerados mais como o povo de Deus. Então, aqui já havia se cumprido esta profecia de Jesus, ou de Deus, né? No versículo 28 de Jeremias 31, Deus já tinha arrancado, já tinha destruído, já tinha transtornado e já tinha afligido. Agora ele ia cumprir a outra parte desse verso, que era edificar e plantar. Então agora ele iria cumprir a outra parte deste texto aqui, desse verso 28 de Jeremias 31. Agora ele iria edificar a casa de Israel e plantar uma nova palavra. Então, por isso era necessário Jesus passar por Samaria, porque ele iria edificar a casa de Israel, que são os samaritanos, juntamente com os gentios, ia plantar uma nova semente, uma nova palavra, um novo ministério, né, que é da graça. E também nos versos do 31 ao 35, que diz assim: Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver despojados, diz o Senhor. Então, Jesus estava ali para cumprir esta passagem de Jeremias 31, o verso 28 e do 30 ao 35 também. Versículo 33 diz assim: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Jesus estava ali para que esta palavra fosse cumprida, estas profecias fossem cumpridas. E era necessário ele passar por Samaria para que se cumprisse estas profecias em relação à casa de Israel. Aqui em Oséias também tem algumas profecias em relação a isto, né? A casa de Israel e a casa de Judá. Aqui em Oséias 1:10 diz assim: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos de Deus, do Deus vivo. Então, no lugar que se dizia: Vós não é meu povo, porque a casa de Israel não era considerada mais povo de Deus. Então, Deus aqui, seja bem-vinda, Eldmira. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor lhe abençoe. Seja bem-vindo. Então, no versículo 10, aqui no finalzinho do verso, diz assim: E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo. Então, aqui Deus estava dizendo que, onde dizer que a casa de Israel não era mais povo dele, porque se havia tornado gentil, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Então agora Deus iria chamar para si a casa de Israel
para ser o seu povo, os seus filhos. Lá em João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essas profecias teriam que ser cumpridas, mas tem outras profecias em relação à volta da nação de Israel, né? O reino de Israel e o reino de Judá voltando-se para o seu Deus. Ainda em Oséias, capítulo 5, versículo 15, diz assim, o versículo 15: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então aqui está dizendo, Deus estava dizendo que iria embora e voltaria ao seu lugar, até que reconhecessem, né, o povo dele reconhecesse que eram culpados pelo que estava acontecendo, né, por Deus não estar com eles, porque foi o povo dele, tanto a casa de Israel como a casa de Judá, que o abandonaram. Por isso Deus diz: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, ainda em Oséias capítulo 6, do 1 ao 2, Deus continua falando, né? Ele diz o seguinte: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então aqui é o reconhecimento de Israel, da casa de Israel e da casa de Judá, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que eles abandonaram o seu Deus e vão clamar. Então a casa de Israel voltou para o seu Deus. Em João capítulo 4, os versos do 39 ao 42. Já li isso várias vezes, mas vou ler mais uma vez. Então era necessário Jesus ir passar por Samaria, porque ele iria trazer a casa de Israel para si. Aqui no capítulo 4 de João, né? Diz assim os versos, eu vou ler aqui uns versos antes. Então, o 35, Jesus diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus disse para os discípulos: vocês nos dizem que está faltando ainda 4 meses para a ceifa? Jesus falando da ceifa das colheitas terrenas, mas ao mesmo tempo da colheita espiritual, da colheita do reino de Israel, o caso de Israel. E ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que?
E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Então, o ceifeiro, ele iria receber galardão, ajuntar o fruto para a vida eterna. Jesus aqui está falando das almas, não do fruto das plantações. Então, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, o que semeia e o que ceifa. O que semeia é o que leva a mensagem, o que ceifa é o que colhe, que a pessoa recebe Jesus através dele. Mas já foi outra pessoa quem semeou. Então, quem semeou a palavra? Os profetas, os que vieram antes de nós, né? Jesus, ele estava ali semeando já. Aliás, ele estava ali para a ceifa. Jesus não estava ali para semear, mas para ceifar, porque os profetas já haviam semeado no passado. E aqui o verso 37, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então Jesus está dizendo, vocês vão ceifar aquilo que outros já semearam. E é o que nós estamos fazendo hoje, né? Outros já semearam a mensagem de salvação para as pessoas e nós estamos colhendo. Quando nós vamos até essas pessoas e elas creem em Jesus, elas já receberam essa mensagem de outras pessoas. Aqui o versículo 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então Jesus disse para os discípulos, levante os olhos e vejam que os campos já estão brancos. Quer dizer, agora nós vamos ter uma ceifa. Agora eu vou ceifar os samaritanos. Eu vou ceifar a casa de Israel. E então aqui muitos creram que Jesus era o Messias pela pregação da mulher samaritana, que teve uma conversa, antes desses versos, teve uma conversa com Jesus, e quando os discípulos chegaram, ela foi para a cidade anunciar, ela foi semear. E agora Jesus ia colher, ia ceifar aqueles samaritanos. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, quer dizer, aqueles samaritanos que ouviram a mulher falar do Messias, foram com ela até onde estava o Messias. E quando eles viram Jesus, eles creram, não mais pelo testemunho da mulher, mas porque estavam vendo Jesus e creram que ele realmente era o Messias que Moisés havia falado. E eles pediram Jesus para ir com eles para a cidade e ficar lá com eles. E Jesus foi e ficou mais 2 dias. E aqui no versículo 41 diz, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Não mais por causa da palavra da mulher, não mais por causa do testemunho da mulher, não mais por causa da pregação da mulher, mas por causa de Jesus. Estava ouvindo a mensagem de Jesus. E aqui no versículo 42, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos
o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então eles creram. Naquela hora eles foram ceifados, eles foram colhidos, já estava maduro, já estava pronto para a colheita. Por isso era necessário Jesus passar por aquele lugar, por aquele território, por Samaria, por aquela cidade, não é, de Sicar, porque ali a casa de Israel iria ser ceifada. Já tinha muitas pessoas preparadas para a ceifa e muitos creram em Jesus e começaram a voltar para o seu Deus. Aqui em Oséias 2, 4 e 5 nos diz o seguinte, capítulo 2, versículo 4 e 5. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu comportou-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, aqui a casa de Israel, que são os samaritanos, estavam na idolatria, estavam na prostituição espiritual. Você lendo antes, você vai ver que a mulher já tinha tido 5 maridos, estava no 6º. Ali é referência aos ídolos, que o reino, a casa de Israel, vivia na idolatria, vivia adorando nos montes, vivia adorando os ídolos, tinham se afastado de Deus, haviam se tornado gentios. Então vivia na prostituição espiritual. Mas Jesus era necessário passar ali, porque ele iria cumprir estas profecias de trazer o reino ou a casa de Israel para si, e não mais para ser somente povo, mas para ser filhos, como diz Oséias 1, 10, né, que diz assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Quer dizer, muitos. Por quê? Porque o reino de Israel é a mesma igreja que Paulo fala, que os gentios foram insertados no reino, nos israelitas, na nação de Israel. Por quê? Porque as 10 tribos de Israel se tornaram gentios e os gentios foram insertados. E aqui e morreram espiritualmente, se afastaram completamente de Deus. Mas agora Deus estava trazendo de volta, porque eles estavam cansados, estavam angustiados. Eles queriam Deus de volta e Jesus foi até eles. E aqui no versículo 10 de Oséias 1 diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Então aqui essa profecia estava dizendo que os israelitas, a casa de Israel, seria muita gente. Por quê? Porque é gente de todo mundo. Não é só mais de uma terra, não é mais só da terra de Israel, mas de todo mundo. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E é isso que aconteceu. Então, por isso era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus iria reconciliar a si a casa de Israel, que havia se tornado gentílica, né? E estava na idolatria e longe do seu Pai, do seu Deus, né? Aí João 4, do 20 ao 22, você vai ler lá a conversa de Jesus com a samaritana. Em João 4, do 35 a 42, Jesus faz a ceifa da casa de Israel, cumprindo assim, né, as profecias de Jeremias, né, e outros profetas. Estas profecias
do retorno da casa de Israel para o seu Deus. Em Mateus 24:6, Jesus diz, então o que é que Jesus diz em Mateus 24:6? Aqui já não é João, o discípulo, quem diz, mas o próprio Jesus, ele fala bem aqui em Mateus 24:6, ele diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, é mister, é necessário que isso tudo aconteça. Tudo aconteça, é necessário que tudo aconteça. Aconteça o quê? Essas guerras. E o versículo 6 aqui, Jesus está falando das duas guerras mundiais. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Está dizendo, olha, quando vocês ouvirem falar dessas guerras, não se assuste, não se preocupe. Isto é necessário acontecer, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com elas veio o cumprimento de algumas profecias. Por isso era necessário acontecer. Então, Jesus disse que os discípulos, disse para os discípulos, né, quando ouvires falar de guerras e de rumores de guerras. Aqui já é nos nossos dias, né? Logo os apóstolos não vivem nos nossos dias, mas nós vivemos, nós somos discípulos de Jesus. Mas Jesus diz para os seus discípulos que somos nós, a sua igreja, não nos assustar, para não nos assustar. Então, não vos assusteis, não se assuste, não fique com medo, não se preocupe. Por quê? Porque é necessário acontecer essas guerras. Por que é necessário acontecer? Por que é necessário acontecer estas guerras? Mas Jesus diz, mas ainda não é o fim. Não se preocupe. Por que é necessário? O que Jesus queria dizer com esta expressão? Por que é necessário acontecer, mas ainda não é o fim? O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus estava dizendo era que, para se cumprir algumas profecias em relação à casa de Judá, seria necessário acontecer as duas guerras mundiais, as duas primeiras guerras mundiais. Seria necessário acontecer essas duas guerras, né? Essas duas guerras mundiais. O mundial, né? Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, veio também o Holocausto dos judeus, causando a morte de 6.000 judeus. Quer dizer, da Segunda Guerra Mundial também veio o Holocausto, o extermínio, né, de 6.000 judeus. Devido ao Holocausto, também houve a criação dos órgãos mundiais ou globais para que pudessem ajudar algumas nações que fizessem parte destes órgãos. Então, na Segunda Guerra Mundial, foi criado estes órgãos mundiais que a gente conhece como ONU e outros mais, né? E estes órgãos foram criados para ajudarem as nações, segundo eles, né? Em 1947 a 48, nasceu o Estado de Israel, cumprindo assim a profecia de Isaías 66, do 8 ao 9. Então, estas duas segundas guerras mundiais, primeiras, né, a primeira e a segunda, também o Holocausto, tudo isso era necessário acontecer, por isso Jesus disse, não vos assusteis,
é necessário acontecer. Por que era necessário? Porque através destas guerras, através do holocausto, também iria se cumprir algumas profecias. Aqui em Isaías 66 nos diz o seguinte, Isaías 66, 8 e 9, diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Por acaso faço chegar a hora do parto e não deixo nascer? Diz o Senhor. Por acaso fecho o ventre, sendo que sou eu que faço dar luz? Então, aqui Deus está falando do nascimento do reino de Judá, que foi espalhado por todo o mundo, em Lucas, capítulo 21, ou 22, se eu não estou enganado. E aqui Deus está fazendo nascer em um só dia, né? Em um documento que foi assinado em 1947 e 48, os judeus começaram a voltar para a sua terra, nascendo assim novamente o Estado de Israel, ou nação de Israel que nós conhecemos hoje, que são os judeus, né? Então agora os judeus tinham novamente uma terra para morar. Quer dizer, em um só dia, o Estado de Israel volta a existir e o povo judeu começa a voltar para a sua terra. Cumprindo assim outras profecias de Jeremias 30, 18, Zacarias 10, 8 e 9, não vou ler, mas os irmãos podem ler. Em Mateus 24, 32, Jesus fala da figueira. Então vamos ler lá, Mateus 24, Mateus 24, Mateus 24, versículo 32, nos diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então aqui está falando da figueira brotando, da figueira voltando à vida. Então aqui Deus está falando de Judá voltando a ser uma nação, voltando à sua terra. Então, em Mateus 24, 32, Jesus fala da figueira brotando ou voltando para a sua terra como um estado, como uma nação, cumprindo assim muitas profecias sobre o retorno de Judá para a sua terra. Jeremias 23, do 3 ao 6, Ezequiel 36, 24 e outras profecias. Então, para que isto se cumprisse, foi necessário a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e também o Holocausto, porque assim os órgãos mundiais resolveram que Israel precisava ter a sua terra. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dá início o cumprimento de Mateus 24, 6, guerras de nações guerras e rumores de guerras, né? Então se cumpriu esta profecia, começou a se cumprir com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a criação destes órgãos globais com a desculpa de ajudar as outras nações,
deu início o cumprimento das profecias sobre o fim do governo do diabo neste mundo e a destruição do império de Satanás neste mundo, né? Governado pelo diabo. Então, em 1947 e 48, nasceu uma nação em um só dia, e esta nação começou a voltar para a sua terra. Mas foi necessário aquele massacre dos judeus e as duas guerras mundiais. Mas Jesus disse: não vos assusteis, ainda não é o fim. Quer dizer que ainda passaria mais de 70 anos para o fim acontecer ou começar o seu final. Nós já estamos com mais de 70 anos que Israel, ou Judá, voltou a ser uma nação, um estado. Em Isaías 46, do 9 e 10, Deus anuncia o final. Deixa eu ler bem aqui. Isaías 46, 9, 46, os versos. Vou ler bem aqui que é melhor. Isaías 46, versículo 9 e 10, nos diz assim: quem anunciou o fim desde o princípio, que fala, que é o 9, leu logo o 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então aqui Deus está dizendo que anuncia o fim desde o princípio e que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Quer dizer, ele avisa. Ele avisa o que vai acontecer. Ainda não aconteceu, ele está avisando. E se você quiser saber como será o final, basta olhar para o começo. É isso que Deus está dizendo. O começo, tudo era muito bom. Então, tudo era muito bom. Seja bem-vinda, Núbia. Que o Senhor te abençoe. Então, para aqueles que permanecerem firmes em Jesus, tudo vai ser como era no começo, antes do pecado. Mas para aqueles que se rebelarem contra Cristo, tudo vai ser como era antes da criação, quando Satanás se rebelou no céu e foi lançado para a terra. Então, os que não têm Cristo serão como Satanás e vão assumir a sua rebeldia no castigo eterno, na prisão eterna. Porque o lago de fogo, o inferno, foi feito para aqueles que são desobedientes à lei de Deus. Assim como toda nação tem suas leis e aqueles que desobedecem são punidos, todos aqueles que desobedecem à lei de Deus e não foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles vão pagar o preço da sua desobediência. Mas quem já tem Jesus, então basta olhar para o começo, que vai ser tudo muito bom como era no começo. Então, Deus anuncia o final, desde o começo, ou a 8. Depois que, vamos ler aqui, 1 Coríntios 15, do 23 ao 28, que nos diz o seguinte, que está falando do final das coisas. 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai,
E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, depois que Jesus estiver destruído todos os seus inimigos, que são os principados, as potestades e os poderes, quando Jesus estiver colocado estes anjos caídos debaixo dos seus pés, quando Jesus tiver completamente o domínio de todo o mundo e de tudo sobre os seus pés, então ele, né? Seja bem-vinda. Isso. Aqui, não estou entendendo bem. Está começando a me seguir. Seja bem-vindo, que o Senhor lhe abençoe. Então, Jesus, ele vai colocar todos estes principados, esses dominadores, esses poderes, debaixo dos seus pés. Paulo fala isso, né, em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele diz que o nosso inimigo, nós estamos lutando, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os dominadores e contra os poderes. E para vencermos, precisamos estar vestidos da armadura de Deus. Então, Jesus, como homem, como o segundo Adão, o Adão que venceu todo o poder das trevas, não como Deus. Jesus não venceu como Deus, ele venceu como homem. Ele lutou com Satanás como homem, e como homem ele venceu. Então, provando assim que Adão podia lá no Éden, e antes do pecado, podia vencer todo o mal, toda a tentação. Mas por escolha dele, Adão, ele escolheu a mulher, ele escolheu obedecer à mulher do que a Deus e caiu no pecado, né? E fez o que ele quis, né? Que era escolher a mulher. Então Jesus escolheu como homem ser fiel, né, ao Pai eterno até o fim. E o fim foi a cruz. Só que o primeiro Adão não escolheu o Pai eterno. Ele desobedeceu o Pai eterno e escolheu a mulher. Mas Jesus como homem, ele escolheu obedecer o Pai eterno. E o fim foi a cruz, porque ele veio para morrer na cruz para nos salvar. Que o Senhor lhe abençoe. Ivone, né? Ah, sim, filha da navegante. Que o Senhor te abençoe. Então, Deus, ele nos ama, né? Ele deu o filho dele e ele quer salvar todos aqueles que querem esta salvação. Então, somente depois que Jesus vencesse todos os seus inimigos, então ele entregará para o Pai eterno o reino, o governo deste mundo, o governo de tudo, aquilo que Satanás no Éden havia usado, usurpado, né, do primeiro Adão. Então, no Éden, Satanás mentiu e enganou a mulher, e a mulher desobedeceu a Deus, e Adão preferiu seguir a mulher do que obedecer a Deus, e assim toda a humanidade já nasce no pecado. Mas Jesus veio a este mundo para dar uma segunda oportunidade à humanidade de sair do castigo eterno, da perdição eterna, e vir para ele Jesus e ser salvo. Então, o final desta pessoa que recebe Jesus como Salvador será como no começo, antes do pecado, onde tudo era muito bom. Então, Jesus deixará de governar tanto no mundo espiritual como no mundo visível e entregará
o governo nas mãos do Pai Eterno, e ele, como homem, se sujeitará ao Pai Eterno, pois o ministério de Jesus, como homem, terminou. Então será somente o mundo espiritual. Este mundo caído no pecado deixará de existir. Então Jesus veio a este mundo visível, mundo terreno, mundo governado por Satanás. Ele veio como homem, com um ministério de religar o homem a Deus. Então, quando ele sujeitar todos os seus inimigos, que são os principados, que é um tipo de demônios, os poderes, que são outras classes de demônios, e os dominadores, que é outra classe de demônios que governa este mundo, quando Jesus destruir totalmente essas classes de demônios, e ainda em 1 Coríntios 15, 24, nos diz que o último inimigo de Jesus a ser destruído vai ser a morte, e vai ser no dia do juízo final. Então, quando tudo isso acabar, então Jesus, como homem, vai entregar todo o poder nas mãos do Pai Eterno, que é Espírito. Então, não vai existir mais o mundo terreno, e sim o mundo espiritual, onde Deus, em Espírito, vai governar. Então, no Apocalipse 19, 20 e o capítulo 20, 10, nos mostra quando estes três inimigos são completamente destruídos, né? Aqui no Apocalipse 19 e 20, aqui nos diz o seguinte. Então vamos lá ler para ficar mais compreensível na nossa mente, né? Aqui 19, no Apocalipse 19, 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui está dizendo que Jesus, quando ele vier para governar este mundo, ele vai pegar a besta e o falso profeta e vai lançar vivos no lago de fogo. O lago de fogo é o castigo eterno para aqueles que rejeitaram a Jesus. Então, o falso profeta e o anticristo, que vai ser o governo mundial, não vão ser julgados no juízo final. Eles vão ser logo lançados no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo. E o anticristo representa os principados, esses demônios, essa classe de demônio, os principados que governam as nações através dos seus presidentes. Só que no caso do anticristo, ele vai governar o mundo. Então, esses principados. O falso profeta é a classe de demônios chamado poderes. Então, ele vai ter o poder de levar as pessoas a adorarem a Satanás. E os dominadores, né? Os dominadores é o sistema da besta. Então, são três poderes, que é o sistema, que é o dragão, que é o falso profeta, que é o principado, e que é os poderes, que é o falso profeta. Então, são três: o dragão, que é o sistema, o anticristo, e o falso profeta. Representa essas classes de demônios, os principados, os poderes e os dominadores. Jesus vai lançar todos estes. Aqui no Apocalipse 20, 10, nos diz o seguinte, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo,
e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, aqui no capítulo 19 e 20, foi lançado no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. No capítulo 20, versículo 10, foi lançado o dragão, que é o próprio Satanás. E no capítulo 20, versículo 15, a morte também, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E assim Jesus conclui a destruição dos seus inimigos, que está lá em 1 Coríntios 15, né? Do 24 em diante, ou antes, vem aqui 15, 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 23 ao 28, os irmãos podem ler direitinho. Então, Jesus vai pegar, depois do juízo final, Jesus vai pegar todo o poder, todo que ele resgatou das mãos que o diabo tinha tomado para si quando Adão pecou, e vai entregar para o Pai eterno. Então, nós iremos para o mundo espiritual. E lá o Pai, em espírito, vai tomar posse de todo o poder. No Apocalipse 20:10, fala do dragão, ou do sistema do diabo, que tem agido em todos estes milênios, né? Usando algo ou alguém para fazer o que ele quer, né? Governar o mundo. Então, ele governa o mundo através dessas pessoas. Em cada nação, ele está ali colocando alguém para que ele manuseie, né, aquela nação. No Apocalipse 6, do 1 ao 2, Jesus deu ao sistema da besta ou ao próprio diabo a permissão de implantar no mundo tudo aquilo que ele já havia preparado e estava somente esperando a permissão de Jesus para ser colocado em prática, né? E isso começou a ser colocado em prática em 2020 com a peste, né? Com a doença mundial. Então, quando Jesus deu a permissão para que Satanás colocasse em ação tudo aquilo que já estava preparado pelo sistema, então veio a doença mundial. E de lá para cá as coisas só têm piorado e irão piorar, porque nós estamos caminhando para o final desse mundo aqui governado por Satanás. Em 2 Pedro 3,7, vou ler lá bem aqui, 2 Pedro 3,7 nos diz o seguinte. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então aqui Pedro está dizendo que tanto os céus que vemos, os céus visíveis aos nossos olhos, como também a terra caída no pecado, governada por Satanás, eles foram entesourados para o fogo, o fogo. Foram reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E nós já estamos vivendo este juízo de Deus. E nós estamos vendo que a terra está sendo destruída por fogo. No ano passado, o Brasil passou alguns meses a Amazônia sendo queimada. E em muitas outras nações também está sendo queimada. E também está sendo destruída com água, né? Então, observação. A destruição dos homens ímpios
dos homens sem Deus. Então, que Deus ele reservou estes céus e esta terra para o fogo no dia do juízo, e nós já estamos neste juízo, para a destruição dos homens ímpios, dos homens malignos, aqueles homens que são governados pelo diabo, que está trazendo tudo de ruim para este mundo, né? Em João 4:44, Jesus fala lá dessas pessoas que adoram o próprio diabo. Em Mateus 13:40-41, estas pessoas malignas receberão o seu castigo, juntamente com estes anjos caídos, de 1 Coríntios 15:24, né? Que são as potestades, os principados e os poderes. Ainda em 1 Coríntios 15:26, o último inimigo de Jesus e do povo de Deus é a morte, né? Então, ele será destruído. Em Efésios 6:12, Paulo nos diz que os mesmos inimigos de Jesus são os inimigos do povo de Jesus. E para vencê-los, o seu povo precisa estar vestido da armadura do Pai Eterno. E você vai ler em Efésios 6:12, né? Você vai lá e lê direitinho. Então, observemos em Mateus 24:6, né? Que Jesus diz que aquelas guerras não seria o fim. Então, Mateus 24:6, Jesus está dizendo: não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Vou ler aqui mais uma vez. Mateus 24, versículo 6, diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então ainda não era o fim, naquele tempo não era o fim. Mas agora nós já estamos no fim, porque já está com mais de 70 anos que aconteceu aquelas guerras, né? E a nação de Israel passou a existir, e as crianças que nasceram naquela época já têm mais de 70 anos. Então, em Mateus 24:6, que Jesus diz que aquelas guerras não seriam o fim. Mas, quer dizer, aquelas guerras, não se preocupe, que ainda não é o fim. Mas elas seriam necessárias acontecer, pois com elas se cumpririam algumas profecias do Velho Testamento. E também daria início os acontecimentos do fim deste governo do diabo neste mundo. Então, com a Primeira e Segunda Guerra, também deu-se início a preparação do sistema de Satanás para ser implantado nos últimos anos deste mundo que nós já estamos vivendo. Depois que Israel, em um só dia, nasceu e começou a voltar para a sua terra, começou muitas guerras de nação contra nação e muitos rumores de guerras. Quer dizer, depois que Israel se tornou uma nação, se tornou um estado e voltou para a sua terra, com 6 dias eles já estavam guerreando com as outras nações vizinhas. E as guerras duraram até 2080, aliás, até 1980 tinha guerras, né? Professora Kelly, né? Seja bem-vinda, Kelly, que o Senhor te abençoe. Então, em 1990 foi que parou mais as guerras, né? E deu uma pausa. Até 2021 teve um conflito, começou, não é o conflito,
em Israel. Em 2022 começou a guerra da Ucrânia e Rússia. Em 2023 começou a guerra de Israel com a Palestina. E só tem aumentado e já tem algumas nações em guerra, cumprindo-se Mateus 24:7, guerra de nação contra nação. Então nós estamos vendo o que? O final dos tempos. Então nós estamos vivendo os últimos anos profetizados por Daniel. Então, nós estamos vivendo os últimos anos desta humanidade governada por Satanás nessa terra. Então, a guerra vai ser de nação contra nação, porque Jesus disse que seria guerra de nação contra nação e reino contra reino. Reino contra reino é o reino de Deus contra o reino do diabo, reino espiritual. Agora, nação contra nação são as nações globalistas contra as nações comunistas lutando entre si. Então, em Mateus 24:7, nos fala, né? Apocalipse 6, do 3 ao 4, ali fala das guerras que nós estamos vivendo. Também Apocalipse 9, do 13 ao 21, fala das guerras. Estas guerras de nação contra nação que Jesus falou. Então, no Apocalipse 9, do 13 ao 21, é o clímax destas guerras. E também será o toque da sexta trombeta. Na sétima trombeta, a igreja vai subir. Logo, nós passaremos por estas guerras antes da volta de Jesus. No Apocalipse 20, versículo 3, mais uma vez João usa a expressão é necessário. O que João queria dizer com é necessário? Que ele seja solto por um tempo, por um pouco de tempo. João está falando do diabo, né? Pois no Apocalipse 20, versículo 1 e 2, o diabo foi preso, mas ele seria solto no Apocalipse 20, do 7 ao 10, para se cumprir mais esta profecia da guerra de Gog e Magog. E também para a destruição da serpente e seu cativeiro, do seu cativeiro eterno, cumprindo assim Ezequiel capítulos 38 e 39. A guerra de Gog e Magog. E também 1 Coríntios 15, do 23 ao 28. Então, quando João, o apóstolo, diz que era necessário que Satanás fosse solto, é porque ele está dizendo que depois do milênio, do governo de Cristo nesse mundo, depois do milênio, então Satanás vai ser solto para quê? Para rebanhar, para levar, para convencer pessoas de todo o mundo que se revoltaram, que se puseram contrário ao governo de Cristo. Essas pessoas serão arrebanhadas por Satanás para serem levadas para o inferno juntamente com o diabo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos permanecer firmes com Ele. E vocês que estiveram comigo, sejam bem-vindas. E agora eu pergunto, você já tem Jesus no seu coração? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Se você ainda não tem Jesus, Jesus é a única solução para você sair da escravidão do diabo, para você sair da perdição eterna. Jesus foi a segunda chance que Deus deu para a humanidade para se libertar do castigo eterno, do lago de fogo. Então, todos aqueles que se rebelarem contra Cristo, não o receberem como Salvador, não quiserem Ele, então essas pessoas já estão condenadas ao inferno. Então, Jesus lá em João, capítulo 3, ele diz, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a luz, que é Jesus, a salvação, o Salvador, que é Jesus, ainda está dando a oportunidade. Se você ainda não recebeu Jesus,
e quiser receber, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu sei agora que o Senhor veio para me salvar, para salvar todos aqueles que creem no Senhor, como os samaritanos creram. Eu também creio que o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus homem, é o Deus conosco. E eu quero o Senhor como meu Salvador, eu lhe recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e me ajude a fazer a sua vontade. Que o teu Espírito venha habitar em mim. Eu quero o Senhor guiando a minha vida. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida para que eu pudesse ter vida. E eu lhe aceito, no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Vá para alguma igreja evangélica que realmente pregue a palavra de Deus e estude a palavra de Cristo e vá crescer espiritualmente. E mande este vídeo para outras pessoas, para que estas pessoas também cresçam no conhecimento de Deus e se prepare a cada dia, porque Jesus está às portas. Nós já estamos nos últimos anos da nossa vida nessa terra, antes do governo de Cristo. Que você se prepare. Dê o seu bonzinho, comente, se inscreva se você ainda não é inscrito. E até o próximo estudo, até sábado.